Boa tarde, senhores e senhoras. Eu, Roosevelt, aqui mais uma vez, juntamente com vocês, para falarmos da quarta edição do vídeo de conscientização política. Já fiz 3 vídeos acerca disto, visto que estamos em ano eletivo e próximos à corrida eleitoral, onde muitos enganadores se aproveitam da falta de instrução de boa parte da população. E eu resolvi fazer esses vídeos justamente para dar algumas dicas, algumas instruções a você, eleitor cidadão, que se preocupa verdadeiramente com a qualidade de vida sua, da sua família e dos seus co-cidadãos. Pois bem, eu quero falar hoje um pouco acerca de vereadores novamente, e citar aqui alguns exemplos simples de entender, acerca da maneira, de uma estratégia, para nós tentarmos amenizar as mazelas que são causadas pelas políticas públicas em nossas vidas. Como quem já tem acompanhado meus vídeos sabe, eu sou morador de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil. A minha cidade, ela só tem um turno, ela não tem mais do que 2.000 habitantes, 200 mil habitantes. E pela quantia de habitantes que me foge a memória agora, o número exato, segundo a legislação vigente, nós temos assento para 9 cadeiras de vereadores. E a forma de legislação de um município é diferentemente da forma de legislação do Congresso Nacional, por exemplo. E como eu estou citando o exemplo aqui do meu município de Arraial do Cabo, são 9 cadeiras. Para nós sermos bem-sucedidos nas nossas empreitadas em políticas públicas, nós precisaríamos de, no mínimo, 5 vereadores ocupando 5 cadeiras, que fossem vereadores, pessoas de caráter ilibado, tá? Pessoas de bom caráter, pessoas que não se dobram perante as propinas que são oferecidas, por alguns que são eleitos no executivo, que são maus governantes, e acabam governando dessa maneira. Esse é o modelo principal que ocorre em todo o Brasil. Há algumas exceções, graças a Deus hoje há algumas exceções, mas vigorou por muito tempo esse modo de governo. Então nós cidadãos temos que analisar bem quem são os candidatos ou pré-candidatos, a cadeiras na Câmara Legislativa, na Câmara Municipal, Legislativa Municipal, para votarmos com consciência, com equidade, para poder não causarmos transtorno à nossa população e nós, se algo andar errado, nós termos de quem cobrar verdadeiramente, alguém que a sua consciência pese por ser uma pessoa de um caráter íntegro, de um caráter ilibado. Eu iria citar alguns nomes aqui acerca do meu município, mas eu resolvi não fazer isso, até mesmo para não estar fazendo propaganda antecipada ou pré-propaganda, embora eu tenha o meu pré-candidato. Conheço outros pré-candidatos também que são boas pessoas, que até então apresentam um caráter limpo, e que fariam sim uma grande diferença dentro da Câmara Municipal. Porém, não vou citar nomes aqui nesse vídeo. Mas a estratégia é a população focar. Hoje, quem são os vereadores da sua cidade? O que eles fizeram realmente para contribuir para o seu bem, você cidadão? Como anda a saúde do seu município?
como anda a educação do seu município, como anda a segurança pública do seu município, como anda a infraestrutura, o saneamento básico, a iluminação pública, né? São coisas básicas que nós cidadãos precisamos que esses trabalhos sejam atendidos, sejam assistidos pelo poder público. E a realidade em muitas cidades, em muitos municípios do nosso país, é que esses serviços são precários, de péssima qualidade. Por quê? Porque quem está no executivo é alguém corrupto, que só quer saber de encher o seu bolso, de encher o seu celeiro, e os que estão na Câmara, a maioria que estão na Câmara Municipal, também são corruptos e são coniventes. Como diz o prefeito, que é um grande exemplo hoje, que nós bem conhecemos, Sérgio Meneghelli, de Colatina, no Espírito Santo, ele diz uma frase que nenhum prefeito rouba sozinho, mas ele só rouba com a ajuda dos vereadores. Isso é uma verdade, porque os vereadores são instituídos para fiscalizarem. Um dos papéis principais de um vereador é fiscalizar o executivo de sua cidade, ou seja, fiscalizar o prefeito, fiscalizar se o prefeito tem atendido às demandas, se ele tem cumprido a legislação vigente, se ele tem realmente trabalhado em prol do povo, se há transparência no trabalho, que nós sabemos que na maioria dos municípios do Brasil não é dessa forma que acontece. Por isso, a importância dos vereadores. Se nós tivermos a maioria de pessoas que tenham comprometimento com o seu povo, as coisas mudam. Podem mudar sim, porque a maioria, independente de serem base aliada ou oposição, se forem pessoas de caráter íntegro, pessoas retas, comprometidas com o povo, com a população, com o propósito para o qual foi eleito, não se curvará sendo base aliada ou oposição. Sempre buscará o bem do seu povo, porque os vereadores, eles têm poder para destituir um mau prefeito. E por que isso não acontece? Porque a maioria dos vereadores são maus vereadores. Por isso eu citei aqui ainda há pouco acerca de ver o que os vereadores da sua cidade têm feito. Se realmente eles têm trabalhado em prol do povo ou se têm feito apenas maquiagens, como é o que acontece principalmente agora em corrida eleitoral, em época de campanha, que é este ano. Então vamos estudar os vereadores, vamos analisar a vida de cada candidato, de cada pré-candidato. Isso também vale para prefeitos, não é só para vereadores, mas eu quero focar aqui nos vereadores. Por exemplo, se na sua cidade são 11 vereadores, quanto que vai ser a maioria? 6. 6 é a maioria, né? É sempre o número da metade mais 1. Né? Então, a metade de 11 seria 5,5, então você precisa de 6. Né? Então essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje, nesse vídeo de conscientização política, tá? Para nós termos menos prejuízos em nossas vidas através da máquina pública, né? Através das políticas públicas, que nós cidadãos somos os principais lesados. Não deixem ninguém lhe enganar com falácias, com falsas promessas, com trabalhos de maquiagens. Não deixem isso acontecer. Não deixem ser levados, porque uma outra coisa que acontece é o fechamento de grupos políticos. Eu digo que 40% dos votos válidos, ele provém de grupos políticos fechados, que induzem os outros 60% da população que não tem vínculos com a política diretamente, né, mas que é governado por ela. Então esses 60% acabam sendo induzidos por 40% que são fechamentos, são conchavos de políticos que já há tempos vêm mamando na máquina pública. Tá ok?
Então essa é a dica que eu deixo aí para vocês. Agradeço a paciência de vocês terem me suportado durante esses 10 minutos e alguns segundos. Uma boa tarde a todos.